15 de mayo se cumplen 70 años de la Nakba palestina. Nakba es una palabra árabe utilizada como catástrofe o tragedia. En esa fecha, en el año 1948, se dio la creación unilateral del Estado de Israel bajo una limpieza étnica sistemática del pueblo palestino. Hoy en Marxismo Vivo tenemos a Soraya Mislé, una compañera que es activista palestina y brasileña y militante del PSTU de Brasil. Acompáñanos. Acontece desde 30 de março a Grande Marcha do Retorno na Palestina a partir de Gaza. A ação é simbólica da resistência heróica do povo palestino e de sua reivindicação fundamental por justiça, o retorno dos refugiados às terras de onde foram e continuam a ser expulsos. Gaza tem 80% de sua população formada por refugiados oriundos da Nakba. A palavra árabe é usada em referência à catástrofe palestina que culminou com a criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948. A promessa dos milhares de participantes da Grande Marcha do Retorno é seguir com os protestos no mínimo até a data, quando se celebram 70 anos da Nakba. A repressão tem sido violenta. São cerca de 45 mortos e 5.500 feridos pelo Estado de Israel. Mas a resistência palestina não se curva. A criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, em 78% da Palestina histórica, se deu mediante limpeza étnica planejada. O movimento sionista sabia que a única forma de realizar seu objetivo de criar Israel como um Estado judeu homogêneo seria a expulsão forçada e violenta dos árabes, que eram maioria na Palestina naquele momento. Assim, dias depois da recomendação da partilha da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947, em um Estado judeu e um árabe, colocou em execução os planos deliberados de limpeza étnica. A partir deles, as gangues sionistas paramilitares expulsaram 800 mil palestinos das suas terras e destruíram cerca de 500 aldeias. Para tanto, cercavam as aldeias por 3 lados, deixando uma única saída para os habitantes palestinos irem embora, debaixo de bombardeios e tiros. Como parte da limpeza étnica, ocorreram ainda 31 massacres em aldeias, que foram usados como propaganda para a expulsão nos demais vilarejos. O mais conhecido deles foi em 9 de abril de 1948, na aldeia de Deir Yassin, na região de Jerusalém. Ali foram assassinados por sionistas com requintes de crueldade homens, mulheres e crianças, jovens e idosos. As consequências da Nakba seguem até os dias atuais. Em 1967, Israel ocupou militarmente os 22% restantes da Palestina, ou seja, Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Em Gaza, os 2 milhões de habitantes estão submetidos a um cerco israelense desumano e bombardeios frequentes. É como uma prisão a céu aberto. Nada entra ou sai sem que Israel permita. E a situação é de grave crise humanitária. Na Cisjordânia, há um muro do apartheid e centenas de checkpoints israelenses, além de 600 mil colonatos. Os palestinos vivem em situação de apartheid institucionalizado. Em Jerusalém, as ordens de demolição de casas de palestinos e expulsões para a colonização sionistas são a realidade cotidiana. E os 1,5 milhão de palestinos que vivem nos territórios de 1948, onde o Estado de Israel constituiu-se à força há 70 anos, estão submetidos a 60 leis racistas. São tratados como cidadãos de 3ª ou 4ª categoria. Compõem essa sociedade fragmentada desde 1948 ainda 5 milhões de refugiados em campos nos países árabes e milhares na diáspora impedidos por Israel de retornar às suas terras. Uma solução justa para a questão palestina deve contemplar a totalidade do povo palestino. Não é o que garante a proposta de 2 estados, defendida pela maioria da esquerda mundial e por governos de todo o mundo, da Europa à América Latina. Nessa proposta, injusta desde sempre e inviabilizada pela expansão colonial sionista, a Palestina seria criada em apenas cerca de 20% do seu território histórico ao lado de Israel. Os refugiados são os primeiros a ter os seus direitos rifados nessa dita solução, que é objeto das chamadas negociações de paz. Negociações que nunca foram o caminho para uma Palestina livre.
Pelo contrário, tem servido para legitimar a colonização. É o que demonstram os acordos de Oslo, intermediados pelos Estados Unidos. Firmados em 1993 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, criaram a Autoridade Palestina sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral por parte de Israel e cooperação de segurança. O resultado foi a expansão da colonização e sedimentação do regime institucionalizado de apartheid. A única solução justa é a derrota do projeto colonial sionista, que significa o fim do Estado racista de Israel, ou seja, a criação de um Estado único, palestino, laico, livre e democrático, com direitos iguais a todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos, o que virá da resistência heróica dos palestinos, apoiada na solidariedade internacional efetiva e ativa. Nos 70 anos da Nakba, chamamos todos e todas a fortalecerem os atos ao redor do mundo e se mobilizarem em torno de campanhas centrais, como a de boicote a Israel. A causa palestina é símbolo das lutas contra a exploração e opressão em todo o mundo. Que a heróica resistência palestina siga a nos inspirar. Desde la LID nos sumamos a las movilizaciones en distintos países como un acto de solidaridad con la heroica resistencia del pueblo palestino. Llamamos a fortalecer la solidaridad internacional e incondicional con esta lucha. Nosotros no apoyamos la propuesta de los dos estados. Todo lo contrario, creemos que la única solución justa para el pueblo palestino es acabar con el Estado racista de Israel y construir un Estado único palestino, laico, libre y democrático. Pero para esto es necesario también la construcción de una alternativa revolucionaria y socialista para unir a las masas palestinas y árabes y que finalmente la población palestina pueda decidir sobre su destino, bajo la perspectiva de integrar una federación de repúblicas socialistas árabes.